Boa noite a todos. Não é. O problema é que está dando eco de lá para cá. Lá na cozinha. Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Muito boa noite a todos. Primeiramente, agradecer pela presença de todos aqui, especialmente das senhoras que abrilhantam hoje a nossa noite, nossos trabalhos. E eu inicio convidando para compor a nossa mesa aqui os nossos ex-presidentes. Sérgio Cardoso já está aqui conosco, Ademir Coraiola, Gedeon Coraiola, Heraldo Correia. Por gentileza. E também, com muito prazer, temos a honra de receber aqui hoje um dos nossos ícones, dos nossos baluartes, seu Vitório Lasso, por gentileza. Queiram acompanhá-la até aqui, Sandrinho, por favor? Arruma uma... Deixa... Bota o seu Vitório aqui pertinho da gente. Então, eu declaro iniciada a nossa Assembleia, ao tempo que peço para o nosso secretário, hoje nosso vice-presidente, que faça a leitura da ata da reunião de eleição, por gentileza. Boa noite, senhores. Aí a ata número 73 da Assembleia Geral Ordinária do União La Lawrence, realizada no dia 22 de abril de 2025, em sua sede social, nas dependências do estádio José Drula Sobrinho, localizada na rua Afonso Lipinski, número 649, Curitiba, Paraná. Atendendo, assim, o edital de convocação, datado em 8 de abril de 2025, que trata da eleição do Conselho Administrativo, Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, para o triênio 2025 e 2027. A abertura dos trabalhos da Assembleia teve início às 20 horas, em primeira convocação pelo presidente do Conselho Deliberativo, senhor Antônio Pedro dos Santos, o qual convidou a mim, senhor Orlando Drula, primeiro secretário do Conselho Deliberativo, para secretariar a Assembleia. Como não havia quórum de 2/3 de associados, como manda o Estatuto do Clube, aguardou-se um período de 30 minutos para a nova reabertura. Foi reaberta às 20 horas e 30 minutos pelo senhor Antônio Pedro dos Santos, o qual convidou para compor a mesa da Assembleia os ex-presidentes, senhor Ademir Antônio Coraiola, senhor Sérgio Cardoso Rodrigues, senhor Gedeon Servilho Coraiola, presidente do Conselho Diretor em exercício, senhor Amarildo Cadonar, e o diretor social Luiz Carlos de Moraes Garcia. Com a palavra, o senhor Antônio Pedro dos Santos explicou aos presentes que a Assembleia Geral Ordinária está sendo realizada sob o regime do novo Estatuto Social, que estabeleceu novos prazos de mandatos, bem como implantou novas regras de funcionamento da associação e da composição dos membros do Conselho Administrativo, Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, que administrarão a associação no triênio 2025 e 2027. Na sequência, pediu a mim, Orlando Drula, para fazer a leitura do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, cujo edital foi publicado nos meios eletrônicos e digitais disponíveis e afixado na sede da associação. Com a palavra, informou a todos os presentes que na Assembleia
que apenas uma chapa se candidatou à eleição. A chapa eleitoral registrada é composta pelos seguintes membros. Aí vem o Conselho Administrativo, presidente Amarildo Cadoná, vice-presidente Luiz Carlos de Moraes Garcia, tesoureiro Sérgio Cardoso Rodrigues, Conselho Deliberativo, presidente Antônio Pedro dos Santos, vice-presidente Orlando Drula, primeiro secretário Marcelo Kamienski, segundo secretário Ricardo Ademir Coraiola. Daí vem os conselheiros. Primeiro conselheiro Luiz Carlos Meira, segundo conselheiro Jair Antônio Kamienski, terceiro conselheiro Walter Floriano de Moraes, quarto conselheiro Ademir José Kamienski, quinto conselheiro Matheus Freire Drula, primeiro suplente Mário Osmar Bagatoli, segundo suplente Jorge Orley Kaminski, terceiro suplente Leonardo Moreira dos Santos, quarto suplente Fabiano Domakoski Monteiro. Conselho Fiscal composto pelo presidente Heraldo Luiz Correia, vice-presidente Gedeão Servilho Coraiola, primeiro secretário Ademir Antônio Coraiola, primeiro conselheiro Mário Antônio Ziani, segundo conselheiro Luiz Carlos Kofanowski, primeiro suplente Sérgio de Souza, segundo suplente Edson Fabiano Dolada. Por unanimidade, a chapa foi aclamada, eleita pelos sócios presentes na Assembleia. Também, por unanimidade, foi concedido o título de presidente de honra ao senhor Vitório Las, o qual prestou serviços relevantes nas funções que desempenhou para a associação. Na sequência, tomou a palavra o presidente eleito do Conselho Administrativo, senhor Amarildo Cadoná, o qual externou o profundo agradecimento pelo apoio e trabalho de todos os membros que colaboraram diretamente e indiretamente para o êxito da diretoria que está findando o mandato do biênio 2023 e 2024. Também fez o uso da palavra o vice-presidente eleito do Conselho Administrativo, Luiz Carlos de Moraes Garcia, o qual expressou o seu sentimento de honra com a sua eleição, agradecendo o apoio e confiança acreditada pelos demais membros da nova diretoria eleita. Retomando a palavra, o presidente do Conselho Deliberativo, senhor Antônio Pedro dos Santos, prestou uma singela homenagem ao ex-diretor, senhor Vonei Gonçalves, falecido em 25 de fevereiro de 2025, que sempre foi dedicado à associação, desempenhando com excelência diversas funções e encargos diretivos. Também prestou homenagem ao ex-presidente, senhor Heraldo Luiz Correia, reconhecendo sua gestão e dedicação à associação durante o seu mandato, no biênio 2021 e 2022. Também informou aos presentes que a data da posse do Conselho Administrativo, Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal será realizada hoje, no caso, dia 5 de maio de 2025, cujo edital será disponibilizado aos sócios nos meios digitais disponíveis. Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente do Conselho Deliberativo, senhor Antônio Pedro dos Santos, declarou encerrada a Assembleia, dando início à lavratura da ata pelo primeiro secretário do Conselho Deliberativo. O presente documento será assinado pelo presidente e pelo primeiro secretário e pelos demais membros presentes na Assembleia Geral Ordinária, conforme lista anexa. Então, esse é o teor da 73ª AGO, da ata, né, da Assembleia Geral Ordinária do União Nova Ordens. Agora eu peço então que você leia, por gentileza, o edital de convocação para a Assembleia de hoje, também atendendo à exigência do Estatuto. As exigências. Então, edital de convocação, Assembleia Geral Ordinária,
Ficam convocados os sócios na forma prevista no Estatuto Social da União Nova Orleans para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 5 de maio na sede social do clube, localizada na rua Afonso Lipinski, 649, anexo ao estádio José Dula Sobrinho, nesta capital, às 20 horas, em primeira convocação com 2/3 dos sócios, e em segunda convocação para as 20 e 30 horas com qualquer número de presentes, para deliberarem a seguinte ordem do dia: posse do Conselho Administrativo para o triênio 2025 e 2027, posse do Conselho Deliberativo para o triênio 2025 e 2027 e posse do Conselho Fiscal para o triênio 2025 e 2027. Curitiba, 22 de abril de 2025. Assinado pelo senhor Antônio Pedro dos Santos. Muito obrigado. Então, de acordo com o nosso edital de convocação, nesse momento, então, e em cumprimento ao que determina nosso estatuto, declaro empossados os membros da diretoria do União Nova Orleans nos conselhos administrativo, deliberativo e fiscal para a gestão 2025-2027, desejando a todos uma boa gestão e que desempenhem seus cargos com correção e honestidade, sendo zelosos com a instituição União Nova Orleans, que hoje se comprometem a honrar e defender. Dito isso, então, eu quero já desejar meus votos de sucesso aos... Primeiro, a alegria em ter conosco o seu Vitório Laz como nosso presidente de honra, um ícone dessa instituição e que muito nos orgulha de tê-lo ao lado. Também ao nosso presidente Amarildo Cadoná, ao vice-presidente Luiz Carlos Moraes Garcia, ao tesoureiro Sérgio Cardoso Rodrigues. E da mesma forma, todos os conselheiros já nominados pelo nosso secretário dos conselhos deliberativo e fiscal. Dessa forma, então, e muito feliz de estar a seu lado, meu presidente Amarildo, eu lhe passo a palavra. Obrigado, Toninho. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença de cada um de vocês, dos sócios, dos familiares dos sócios, a minha família que está em peso aí. Obrigado pelo apoio. E antes de eu dar sequência aqui, eu gostaria de dar posse aos meus diretores do Conselho Administrativo, que são, por indicação, cargos de confiança do presidente do Conselho, mediante o nosso novo estatuto. Tá? Então, antes a gente formava o Conselho Administrativo com 11 ou 12 pessoas. Hoje não, hoje são 3 e tem os diretores aqui que eu vou mencionar agora, que são minhas pessoas de confiança. Certo? Então, com relação ao secretário do Conselho Administrativo, Irineu Drula, eu gostaria que o Irineu se levantasse, que acho que tem pessoas aqui que não conhecem ele. Departamento de Patrimônio, Juliano também. Se levanta aí, Juliano. Seja bem-vindo. Departamento de Eventos, Marcos Tavares e Dirceu Bastos. Departamento de Ação Social, Marcos Giovanni Cadoná e Luiz Moreira. Departamento de Marketing, Gustavo Drula e Alan Correia. Cadê o Gustavo? Departamento de Comunicação é o o Lucas Moreira. Ele está no horário de trabalho agora, mas é um menino que tem nos ajudado muito, então uma salva de palmas para ele. Agora apresentar também a nossa máfia do comando do futebol. Está liderado pelo Luciano Oliveira, André Luiz Cotaba, Sandro Laz e José Conde Matesta. Bom, gente, como é bom ver a casa cheia, né? Como é bom tomar posse após uma vitória, né? Para tirar
Aliás, eu esqueci dos nossos amigos lá da colônia do Umbará, que estão nos ajudando, já faz 2 anos aí, nos incentivando aqui no Orlas. Né? Sejam mais uma vez bem-vindos à casa aí, tá? Vocês são de casa hoje, viu? Bom, rapaziada, primeiro ano, primeira gestão nossa aí, foi de muito aprendizado, né? A gente estava iniciando o mandato. O legal é que a gente conseguiu mobilizar as pessoas, veio pessoas novas, com isso facilita muito o trabalho da gente, sabe? E isso só foi possível a gente assumir essa primeira gestão e o clube estar de pé graças a esses abnegados aqui, tá? Muito obrigado por tudo que vocês fizeram pelo clube. Vocês merecem uma salva de palmas. E ver o Orlas hoje com tanta gente assim me emociona, sabe? E agora a gente parte para o segundo mandato, tá? Contando com o apoio dos nossos parceiros, né? E nós devemos continuar a mobilização. Nós precisamos de pessoas novas aqui no Orlas. Mas um detalhe, pessoas do bem, tá? Nós não queremos incômodo aqui. Nós temos que dar sequência ao que vem lá de trás. Todos serão bem-vindos, desde que venham e plantam uma semente do bem aqui dentro do nosso clube, tá? Que o clube está sendo preparado para o futuro. Quem sabe daqui 30 anos, nós não estejamos mais aqui, mas os nossos filhos, os nossos netos têm que dar sequência. E com a vinda desse investimento, o clube está sendo preparado, tenho certeza, nos próximos 50 anos, sabe? E da maneira que a gente vem tocando o clube, herança lá de trás, que nós temos que dar sequência, sempre preservando a instituição, jamais abrindo mão, né, da nossa instituição, sabe? Nós não temos que estar aqui por status, tá? Nós temos que estar aqui por gostar, por se comprometer, sabe? Devemos estar aqui pela alma, por amor, aquilo que a gente faz. O que a gente faz é trabalhar por essa instituição maravilhosa, sabe? A minha família está aqui presente, minha esposa, meus filhos, meu neto, meu genro, minha nora. Eu poderia tranquilamente estar em casa com eles, mas estou aqui no clube, dando a minha parcela de contribuição. E eles estão aqui, fiz questão deles estar aqui, porque eles entendem que o Orlas, falei lá na festa nossa, o Orlas hoje faz parte da nossa vida. Não tem como. Vocês têm me acompanhado nos dias de jogos, da maneira que sabe, eu sou pulsivo, sabe? Quando eu enganjo alguma coisa, eu vou, sabe? Eu quero que as coisas aconteçam. E graças a isso, tem pessoas, eu estou cercado de pessoas do bem, pessoas que vêm nos ajudando, sabe? Pessoas que vão prosperar no futuro aqui como diretor, que vão dar sequência a esse legado desse pessoal aqui. Muitos deles não estão mais, saudade do nosso amigo Volney, né? Que Deus o tenha, que esteja olhando por nós, sabe? Então, vai ser mais 3 anos aqui, agora não é mais 2, é 3 devido à mudança do nosso estatuto, né? Com a mudança do nosso estatuto, o clube também vai se beneficiar em outras situações, com relação à lei de incentivo ao esporte, né? Coisas que a gente não tinha acesso, agora a partir de então vamos ter. E não é porque o investidor está vindo aqui, eu falei na reunião passada, que nós vamos sentar a bunda na cadeira aqui, rapaziada. Daqui 15 dias vai ser marcada uma reunião com o conselho administrativo e com os diretores indicados. Nós temos que trabalhar. Nós não podemos sentar em cima do que o investidor vai trazer aqui, não. O Orlas precisa crescer cada vez mais. E nós temos que se preparar para nós sermos, falei lá atrás, nós temos que ser profissionais aqui dentro. Amadorismo, o amador é o campeonato que a gente disputa. Agora, a administração aqui dentro, a fiscalização interna tem que ser profissional, tem que ser séria, sabe? Como sempre foi e vai continuar. Porque quem não tiver junto vai dar espaço para outro. Quem não andar conforme dançar conforme a música, a gente troca. Simples assim. Então, obrigado por vocês estarem comigo, desde quando eu assumi aqui, todos. Obrigado pelas famílias que estão aqui hoje, pelos nossos menininhos aqui, né, de 65, 70 anos, né, meu velho? Obrigado por tudo, viu?
Obrigado. É por vocês que o clube está de pé aqui, tá? Aí nós vamos dar sequência. Você pode ter certeza. E peço a vocês, tanto do Conselho Fiscal quanto do Conselho Deliberativo, que sejam fiscalizador de tudo que aconteça aqui dentro. Tá bom? Muito obrigado a todos. Que seja esses próximos 3 anos aí de muita vitória dentro de campo e aqui dentro da instituição como patrimônio como um todo. E eu tenho certeza que vai ser. Valeu, brigadão, gente. E já encaminhando para o encerramento, eu gostaria... Só um pouquinho, gente, deixa eu só organizar um aqui. E já encaminhando para o encerramento, eu quero... Hoje uma pessoa muito especial na minha vida me disse o seguinte, falou, eu não entendo que amor é esse que vocês têm pelo Orleans. E aí eu falei, não, mas não é difícil entender isso. E aí me vem um poeta gaúcho chamado Mário Quintana. E como você falou de 30 anos agora, Marilda, ele falando sobre tempo, ele diz o seguinte, a vida é um exercício que a gente leva para fazer em casa. Mas de repente já são 6 horas, de repente já é sexta-feira, de repente já é Natal, de repente acabou o ano. E eu acrescentaria, de repente acabou a vida. E aí eu trago para vocês, nesses 30 anos que você mencionou, Marildo, o que pensaria hoje aqui o Mário Lipinski? O que pensaria aqui hoje o seu João Maria de Oliveira? O Daltro? O que eles sonharam? O que eles imaginaram para o Orleans durante esse tempo? Então eu fiz essa reflexão. E daí eu olho do nosso lado essas personalidades, essas cabeças maravilhosas, as pessoas incríveis que passaram por aqui e cada um deixou o seu tijolinho. E quis o Criador que caísse nas tuas mãos e nesse momento essa nova fase para o Orleans. Então, que é um tempo novo, que é uma virada de tempo. Nós vamos ter o antes, que foi com muito esforço, com muito sacrifício e com muita dedicação e boa vontade de todos esses senhores que estão aqui, que trouxe até aqui. E agora está em suas mãos levar, nas nossas, eu diria, levar para frente para que seja bom para os filhos dos nossos filhos. E para encerrar, eu quero agradecer também a presença do nosso querido Marco Aurélio Chicora, que está aqui conosco hoje, um torcedor nosso, sabe, de todos os momentos. Muito obrigado pela sua presença também aqui, Chicora. E muito obrigado a todos e que Deus os ilumine, ou nos ilumine, meus queridos. Muito obrigado a todos. E eu declaro encerrada, então, essa Assembleia. Posso só fazer? Claro. Antes de você encerrar a Assembleia, presidente, eu gostaria que todos nós levantássemos de pé e fizéssemos o Pai Nosso, em agradecimento por tudo que o clube conquistou até hoje, que vai conquistar pela frente. Isso aí. Parabéns pela partida de sábado, né? A seu comando, então, presidente. Como é bom ver a torcida do Orleans pulsar daquela forma lá, e quanta gente torcendo, que coisa linda. Vamos lá então, gente? Pai Nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Viva o Orleans! E queremos ver o seu Vitório mais vezes aqui, né, Wilson? Né? Daí só Pessoal, precisa assinar depois a lista de presença, não saiam sem assinar. Tem que assinar, Que Deus abençoe todos nós. começar, de volta. Fazer sonho. ele já assina muito